Paquita de Satã, hoje a minha missão é bem simples. Transformar a tua sala num banheiro químico em dia de festa. E para isso, vale tudo. Possessão, criatura, assassino, qualquer coisa que faça o bocal da tua argola ficar umedecido. Eu sou Pablo Zorzi, mete o like, se inscreve no Capivara Zumbi e agarra na minha mão enquanto ela tá ainda limpa. Porque hoje eu vou te conduzir por essa procissão de medo com 12 filmes de terror e suspense, que se não te fizerem cagar nas calças, vão deixar o bocal da argola pelo menos um pouco molhado. Creia. Late Night with the Devil, ou Entrevista com o Demônio, aqui no Brasil, se passa nos anos 70 e tem o ator David Dastmalchian interpretando o apresentador de talk show noturno Jack Delroy, que está tentando aumentar a audiência a todo custo. Seu programa, obsceno e sensacionalista, Ava, caiu em desgraça e agora, desesperado por um grande programa de Halloween, o Jack decide que vai desafiar o destino ao se comunicar com forças desconhecidas ao vivo no ar. Tem como dar certo? Não, né? E como era de se esperar, o que começa parecendo que não vai dar em nada, acaba se transformando numa descida na ladeira de Satanás, que pode consumir o Jack e todos os que estão assistindo em casa. E embora o Jack exagere para agradar e fazer medo na plateia quando as câmeras estão ligadas, ele não demora para suspeitar que algo de errado não está certo, quando a guria que estava lá bancando a possuída aparenta ter sido possuída de verdade. Alternando entre a transmissão ao vivo e as discussões nos bastidores sobre como tá indo a audiência, Late Night with the Devil começa com uma grande piada em andamento e termina com muita assombração e freada na cueca, o que faz da experiência de assistir bastante assustadora e divertida. A história de pesadelos do passado gira em torno de Annie, uma garota rebelde que é forçada a voltar para casa onde cresceu para descobrir sobre o paradeiro da irmã que sumiu misteriosamente. No decorrer do filme, a gente vai descobrindo que a mãe de Annie, que acabou de morrer, não era uma pessoa daquelas que dá para se sentir orgulho, tendo deixado terríveis marcas na infância das duas irmãs. Cena vai, cena vem, a Annie logo percebe que algo de errado não está certo, visto que alguma coisa maligna parece viver naquela casa, fazendo com que ela precise entender o que está acontecendo se quiser mesmo encontrar a irmã. Com a ajuda de um policial e de uma vidente cega, a angustiante busca por respostas vai mexer com feridas do passado, que incluem até um antigo serial killer e os seus crimes cometidos há mais de 20 anos. Sem muita inovação na história, mas com uma boa dose de sustos no decorrer da trama, Pesadelos do Passado, que pode ser visto na Prime Video, é um curioso caso de filme que mistura assombração com slasher. Mistura essa que eu devo admitir, ficou até que bem legal. Com um final que deixa algumas questões em aberto, se ainda não viu, tá aí uma boa opção para ver de noite, embaixo da coberta e com tudo que é luz apagada. Confia, irmão, que apesar de não ser nada digno de Oscar, ainda assim serve para levar alguns sustos. Stop Motion começa com a talentosa cineasta de Stop Motion, Ella Blake, que está trabalhando num projeto para mãe doente, já que a véia não consegue fazer o negócio sozinha. Sempre criticando e julgando o trabalho da filha, quando a véia tem um piripaque no meio de um dia de filmagem e entra em coma, a Ella vê ali a oportunidade de fazer um filme stop motion próprio, sem ninguém para dar palpite. Se mudando para um prédio quase abandonado para dedicar um tempo ao trabalho, no local ela conhece uma garotinha que passa a ajudar, mas ao passo em que a história avança, o filme e a própria vida dela começam a se confundir, dando a impressão que a Ella está correndo o risco de ser trancada na história que ela está criando. Inicialmente se sentindo libertada pela experiência, já que não precisa mais lidar com a mãe controlando cada movimento, a leitura de stop motion é a Ella percebendo que ela foi uma marionete da mãe durante toda a vida e agora tentando se libertar com as suas próprias marionetes. Mesclando cenas da vida real com trechos de stop motion, eu devo dizer que os stop motion são a melhor parte do filme, geralmente assustadores e bem construídos. É um terror psicológico, então se está esperando sangue ou coisa do tipo, é melhor procurar outra coisa para assistir. Primeiro filme do Harry Potter após a conclusão de Harry Potter, A Mulher de Preto conta a história de Arthur, um viúvo que, passando por dificuldades financeiras, é obrigado pelo chefe a fazer uma viagem a fim de providenciar a venda de uma mansão num vilarejo enquanto organiza os papéis da sua falecida proprietária. Recebido com hostilidade pelos moradores locais, Arthur então passa a enxergar a assustadora assombração de uma mulher vestida de preto na mansão, enquanto crianças da vila começam a morrer. Aos poucos, o jovem advogado vai desenterrando a misteriosa história do lugar,
e percebe que as mortes continuarão até que alguém encontre uma maneira de apaziguar o vingativo espírito que amedronta a tal cidadezinha. Baseado em livro e disponível aqui no YouTube, A Mulher de Preto é um típico suspense de casa assombrada que foi desenvolvido para colocar o espectador na dúvida se a maldição existe ou se é fruto só da imaginação das pessoas, mesmo as mortes sendo reais. Dúvida essa que só vai ser explicada no final, o que carrega a história com um clima bastante sombrio e bom de se assistir. A história de Out of Darkness se passa 45 mil anos atrás e começa com um pequeno barco chegando à costa de uma terra inóspita. Nele, um grupo de 6 viaja até se estabelecer num local, onde esperam encontrar abrigo para construir uma vida livre de perigos, coitados. Porém, como isso é um filme de terror e 45 mil anos atrás só tá vivo já era um perigo, a sobrevivência do grupo se prova mais difícil do que eles imaginam. Afinal, além da falta de comida e abrigo, existe algo na escuridão que parece que está perseguindo eles. Um monstro? Um capiroto ancestral? Um Jason viajante do tempo? Nenhum deles sabe, mas nas suas mentes, sem nada melhor para fazer, correm soltas as possibilidades, enquanto eles tentam sobreviver nesse mundo que já é duro por osmose e que agora se tornou ainda mais desafiador. E quando um integrante do grupo é levado durante a noite, os outros então vão tentar caçar essa criatura misteriosa sem ter ideia do perigo que podem estar trazendo sobre si mesmos. Parecendo inovador, mas só parecendo, Out of Darkness aposta todas as fichas no medo do desconhecido e no território temático interessante, que é a Idade da Pedra, e embora não seja perfeito, consegue entregar o necessário para agradar quem gosta de filme de terror. Em O Quarto dos Esquecidos, uma mulher que teve uma perda familiar recente se muda para uma casa isolada e logo descobre um quarto misterioso no sótão, que não consta na planta original. Depois de conseguir abrir esse tal quarto, Dana então começa a ver pessoas que não deviam estar na casa, ou seja, é claro que a porra toda tá assombrada. Para completar a tragédia e o clichê, quando ela conta a história pro marido, ele não acredita e acha que ela tá ficando maluca. Sozinha tentando entender o que tá acontecendo enquanto um espírito tenta a qualquer custo fazer contato, Dana precisa enfrentar também um colapso psicológico que põe em risco a sua vida e a da sua família. Também disponível na Prime Video e com Kate Beckinsale interpretando a protagonista, O Quarto dos Esquecidos é um filme bem feitinho, mas sem muita novidade. Aqui a gente vai encontrar aquelas cenas básicas de suspense, com uma câmera virando de repente para acompanhar um barulho, ou personagens levando susto na floresta, ou em algum cômodo da casa, principalmente à noite. No geral, é mais do mesmo, embora consiga manter o espectador apreensivo. E um adendo que eu preciso fazer é que nem pensem que é ruim quando eu digo que é mais do mesmo, até porque o mais do mesmo, se feito direitinho, funciona. Para resumir, é um filme na média, o que é bom, até porque aqui a gente não costuma indicar filme abaixo da média, só na média e acima da média. Diabedinho, a metade da lista já foi, e se a tua dignidade cuecal ainda tá intacta, é porque tu não apertou o like ainda. Então dá essa moral pro Capivara, curte o vídeo, se inscreve e ativa o sininho antes que ele te ative. E ó, nos cards e nas telas finais eu vou deixar mais essas listas só de terror bruto pra maratonar, de luz acesa. A água é aterrorizante e isso se deve ao fato de que, de modo geral, a gente não consegue ver o que tá embaixo. Em Night Swim, conheceremos a vida amaldiçoada da família Waller, composta pelo Ray, um ex-astro do beisebol que está lentamente perdendo os movimentos do corpo por conta de uma esclerose, a mãe e esposa devota Eve e os seus 2 filhos. Depois de anos se mudando por causa da carreira esportiva do Ray, eles estão agora prontos para firmar raízes em um lugar e criar o tão desejado lar de família comercial de margarina. Vão conseguir? Coitado. Depois que o médico do Ray o aconselha de que nadar e fazer terapia aquática poderiam ajudar na sua condição, eles compram uma casa com piscina no quintal, mas a alegria dura pouco, já que cada membro da família fica mais e mais temeroso com a piscina depois de uma série de incidentes aterrorizantes, como a visão de alguém na beira e até a filha sendo arrastada por uma entidade misteriosa. E aí todos os membros da família já estão com o fiote que não passa nem Wi-Fi, menos o Ray, que toda vez que entra na água sente que recuperou um pouco das forças, de modo que logo a piscina se torna a obsessão dele. Em resumo, a água meio que cura o Ray, mas isso tem um preço e o preço não é nada barato. Night Swim, um filme de terror sobre uma piscina assassina que aposta mais no drama do que no terror, mas mesmo assim é legalzinho. Em A Casa da Colina, Stephen Pierce, um milionário excêntrico, empresário da área de parque de diversões, vive um relacionamento pouco equilibrado com a esposa Evelyn. Insatisfeita com o casamento, que é repleto de white people problems, ela decide que precisa de diversão, e assim
solicita um presente de aniversário numa mansão em Los Angeles, lendária por conta de supostas experiências macabras que aconteceram lá no passado. Para resumir, a mansão era um antigo manicômio. E agora tu lembra que eu disse que o tal milionário era excêntrico? Então, para celebrar o aniversário da não tão amada, eis que ele decide convidar algumas pessoas estranhas e sem conexão aparente para uma noite de festa. E como é milionário, ele ainda informa que as pessoas que conseguirem sobreviver até de manhã vão receber a quantia de $1 milhão cada. Pensando inicialmente só em se divertir, até porque ele não acredita em fantasma, Price então instala secretamente uma série de equipamentos na casa, com o objetivo de assustar os convidados da maneira mais convincente possível, para conseguir as suas desistências e ganhar o desafio. O problema é que a mansão guarda um segredo entre as paredes e o terror logo se torna real. Sem se preocupar em fugir dos clichês, e vamos combinar, quem é que não gosta de um clichê bem feito? A Casa da Colina é outro daqueles filmes de terror pipoca pra te ver sem muita pretensão. Então a dica é essa, só senta e curte o clima, até porque sangue e susto aleatório não vai faltar. In Flames é um terror paquistanês que vai nos contar como tá a vida da Marianne, uma jovem que lida com um profundo luto depois da perda do pai. Lutando para sobreviver num apartamentinho que tem que entrar de frente e sair de ré, ela, seu irmão mais novo e sua mãe, Fahira, tentam seguir com a vida sem a presença do patriarca, fato que acaba atraindo a atenção do Nasir, um tio que busca explorar a situação, ameaçando a boa convivência da família. Ao passo que a Marianne testemunha a susceptibilidade da mãe em ser manipulada pelo tiozão, tipo aqueles trouxas que caem em bilhete premiado, ela encontra consolo num romance clandestino com o Assad, um estudante canadense. Porém, à medida que esse relacionamento toma um rumo inesperado, a Marianne começa a ter pesadelos vívidos que confundem realidade com ficção, e conforme os sentimentos de luto e dor aumentam, ela é repentinamente perseguida por uma figura misteriosa que parece observar e assombrar cada um dos seus movimentos. Lutando para se redimir, a mãe dela então percebe que a filha não está bem e vai precisar ajudar a Marianne a escapar dessa ameaça sobrenatural. Misturando o horror psicológico com alguns elementos sobrenaturais, In Flames deixa em quem assiste uma sensação de desconforto e tensão que, além de nos deixar sem unha, consegue manter o público curioso até o fim. É um bom filme. Quem sabe das coisas sou eu e agora eu vou te provar isso. Se tu gosta de enredos que te prendem até o final, com mistérios de tirar o fôlego e bastante sangue voando, meus livros são feitos pra ti. Sim, eu sou tão foda que até livro eu escrevo. O Homem de Palha, premiado com o Ruben Fonseca de melhor suspense policial de 2022, um thriller de serial killer que vai te deixar sem dormir. Colheita de Ossos, finalista do mesmo prêmio em 2023, livro que mergulha fundo na resolução de um crime macabro. E Irmãos de Palha, a sequência de O Homem de Palha que promete levar os mistérios do primeiro livro ainda mais longe. Esse ainda não ganhou prêmio nenhum, porque ele foi publicado esse ano, e os melhores desse ano só saem no ano que vem. Eu avisei, eu sei muito das coisas. Link para conhecer? Na descrição, valeu. You'll Never Find Me é um terror australiano que começa nos mostrando o Patrick, um homem de meia idade com um parafuso a menos que vive num casebre isolado. Certa noite, bebendo um whiskyzinho sozinho na cozinha, eis que o próximo gole é interrompido por batidas na porta que fazem ele se perguntar quem é o corajoso que tá naquelas bandas naquela hora da noite. Abre e adivinha. Dá de cara com uma mulher com seus 20 aninhos, peposa, encharcada e descalça, que implora para entrar, claramente enviada por Satanás para impedir a ação de Deus na vida do Patrick, amém. Pedindo ajuda, querendo usar o telefone ou mesmo ganhar uma carona até a cidade mais próxima, o Patrick não pode oferecer nada disso, afinal é um falido total na vida. E embora pareça hesitante em ajudar no começo, logo ele passa a mostrar mais gentileza, deixando que a guria use o seu chuveiro e até preparando uma jantinha. A guria, por outro lado, só parece mais e mais suspeita, não tendo sequer uma explicação decente para explicar como ela foi pega numa tempestade, ou como conseguiu chegar até o casebre isolado, fazendo o Patrick desconfiar que a peposa não está ali por acaso. Tenso e com algumas sacadas interessantes, a ideia de You'll Never Find Me é fazer a gente desconfiar de quem é a vítima e quem é o predador, tentando a todo momento deixar o espectador de queixo caído e até exagerando na dose em certas cenas. Nada que estrague o resultado, é legalzinho.
Baseado em documentário exibido pelo Discovery Channel, Evocando Espíritos trata sobre um caso que despertou a atenção da mídia dos Estados Unidos no final dos anos 80. Na história, a família Campbell decide alugar uma casa mais próxima do hospital, onde o filho mais velho enfrenta um severo tratamento contra o câncer. Enquanto o pai precisa ficar dividido entre duas cidades devido ao trabalho, a mãe assume as rédeas da situação. Só que os problemas aos poucos vão se tornando maiores, principalmente quando o garoto passa a ter alucinações que indicam um passado nada agradável daquele lugar. Com o tempo, eles descobrem então que a sua nova morada antigamente abrigava uma funerária, além de ser palco de outras atividades ainda mais assustadoras. Isso porque havia um garoto, ajudante do antigo proprietário, que possuía dons mediúnicos e os usava em sessões para se comunicar com os mortos. Disponível na Prime Video e vendido como uma história real, Evocando Espíritos é mais um daqueles filmes que a crítica odiou e que eu adoro indicar aqui no canal, pelo simples fato de que vocês já sabem que sou eu que sei. Eu assisti pela primeira vez já faz um tempinho e lembro que achei bem massa. E recentemente eu vi de novo para poder fazer a indicação e a opinião segue a mesma. Para resumir, pode assistir que eu garanto. Mind, Body, Spirit tem uma trama que começa da seguinte forma. Um computador em cima de uma mesa mostrando uma lista de reprodução de vídeos que a gente vai passar o filme assistindo. E quem está fazendo esses vídeos é a Anya, uma guria estranha, sincera e sinistra que está tentando se tornar influenciadora digital de yoga. Sei como é, eu tô tentando me tornar influenciador digital de filme de terror para ver se fico rico, porque trabalhar não tá valendo a pena, mas não tá dando certo. Enfim, através das primeiras cenas da Anya falando para a câmera, a gente descobre que a vida dela mudou significativamente há não muito tempo, já que ela se mudou para a casa da falecida avó para recomeçar. E é lá que ela começa a fazer vídeos, tentando criar uma presença online e disposta a fazer o que for preciso para conseguir. E como ela investe muito tempo gravando vídeos, a pobre moça ignora alguns sinais importantes de que algo está errado na casa, até que certo dia ela acha o diário da vovó, sem saber que o texto que ela está lendo não são bem anotações da véia, mas sim um ritual do qual agora ela está participando mesmo sem querer. Tratando sobre isolamento e da descida da Anya à escuridão, Mind, Body, Spirit é um filme recente que eu acho que sequer chegou no Brasil, de modo que é outro que tu vai ter que recorrer ao crime para assistir. Fantasmas são reais. Essa é a primeira frase que vai ouvir quem assistir A Colina Escarlate, mais uma ótima história do diretor mexicano Guillermo del Toro. Na trama, a jovem escritora Edith Cushing, que é interpretada pela atriz australiana Mia Wasikowska, assombrada por fantasmas do passado e recém-saída de uma tragédia familiar, se muda para uma gélida mansão gótica rodeada por um estranho barro cor de sangue, buscando paz com o seu novo e repentino amor, o misterioso baronete Thomas Sharp. Nessa mesma mansão, mora também a irmã de Thomas, Lucille, uma mulher de personalidade fria que se encaixa muito bem no local onde vive. A partir daí, Edith é atormentada por assombrações, vai fisicamente definhando e aos poucos descobrindo os segredos tenebrosos por trás daquele lugar. Se tu aí é um apreciador de bons filmes, então fique sabendo, A Casa da Colina é uma pedra preciosa no universo das Casas Assombradas. Com Tom Hiddleston e Jessica Chastain completando o elenco principal, se engana quem pensa que esse é um filme de terror raiz. Acredita em mim, não é. Inclusive, segundo palavras do próprio Del Toro, ele tá mais para um romance gótico com história de amor sombria, ingredientes sobrenaturais e um clima bem sinistro. Designação essa que fez ele se tornar a tal pedra preciosa que eu comentei antes. Filmaço acima da média. Eu sou o Pablo Zorzi. Confere o conteúdo que eu preparei para vocês aqui dos lados. Fui!